Hoje, então, nós temos a alegria de termos conosco o nosso irmão trabalhador aqui da Casa de Jesus, o Rogério Rossol, e ele vem conversar conosco sobre o tema A Parábola do Semeador. Que os amigos espirituais te envolvam numa boa palestra. Obrigado, Juliana. Muito boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui nessa tarde e ter a oportunidade de conversar com todos e transmitir um pouco dos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Quando eu falo uma grande satisfação, é uma grande satisfação mesmo, porque quando nós somos convidados, expositores, para tratar algum assunto numa palestra, mesmo nós estando aqui na casa, sendo estudantes, aprendendo e constantemente estando desenvolvendo, a oportunidade de ir mais a fundo num assunto nos amplia a nossa visão e nos oportuniza, então, de transmitir isso. E uma das questões fundamentais no que diz respeito à passagem de Jesus aqui na Terra é a simplicidade com que ele percorreu o caminho durante aqui que ele estava. Uma das maneiras que ele utilizava para transmitir o conhecimento era através de parábolas, exatamente para facilitar o entendimento em função do momento, da época e até da evolução daquele povo naquele momento. Entretanto, a partir do momento que a gente pega uma parábola e começa a analisar ela com mais profundidade, começa a detalhar ela, a gente fica impressionado da quantidade de informação e quantidade de ensinamento que existe ali. Normalmente ele falava de uma forma simples, mas aquela simplicidade por trás dela tinha um grande valor e era muita coisa que ele passava em poucas palavras. Eu me lembro que na faculdade de engenharia eu tinha um professor que ele dizia: senhores, nem tudo que é simples é fácil. E é exatamente isso que nós temos que entender. Jesus, de uma maneira simples, nos passou informações valiosas para que a gente possa aproveitar esse momento e evoluir durante essa encarnação. Eu estou usando o PowerPoint apenas como um método lúdico aqui para contribuir com a apresentação. Então não precisa se preocupar se aparecer muita palavra ali, porque eu vou ler a parábola para que a gente possa se situar aqui nesse momento. O que diz a parábola, então? Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele. De sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu frutos. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Lendo a parábola, a gente percebe que ela foi colocada de forma bem simples, um semeador que saiu a semear e aconteceu aquelas circunstâncias ali. Agora vamos tentar entender, vamos trazer a observação dessas informações e a gente buscar compreender como é profundo esse ensinamento que ele passou para nós. A primeira coisa, o primeiro ponto. O que diz o Evangelho, né? O Evangelho, nosso livro de cabeceira, né? Que nos consola esclarecendo, né? O que diz o Evangelho sobre essa parábola? A
parábola do semeador exprime perfeitamente as matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ela de letra morta, e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Aonde está isso no Evangelho? Capítulo 17, itens 5 e 6. O item 5 é a parábola e o item 6 é a explicação. Então vamos agora interpretar um pouco melhor como funciona isso. A semente. O que é a semente? Retrata os ensinamentos de Jesus, que estão em seu Evangelho. Os diferentes locais onde a semente cai indicam a diversidade de evolução do homem. Todos nós, encarnados, sabemos que somos espíritos. Ou alguém tem dúvida? Os espíritos são só os outros. Nós também somos, né? Todos nós. A única diferença é que nós estamos vivendo esse momento aqui na Terra, encarnados. Esta oportunidade, né? E sendo espíritos, nós temos uma evolução, algumas maiores, outras menores. A evolução do espírito que determina essa capacidade da gente conseguir receber essa semente germinar melhor ou não. E é esses detalhes que nós vamos analisar de acordo com o que Jesus falou. O semeador é Jesus, nosso maior guia e modelo da humanidade. Essa expressão, tendo Jesus saído de casa, é uma expressão que encerra uma questão fundamental. Olha só a ação que existe nisso, né? Revela a incansável forma dele agir. Levantar, sair, ir, entrar, chegar. Jesus sempre agia. Jesus sempre criava o exemplo. Muito dificilmente nós vamos ver em algum lugar onde ele, por autoritarismo, resolveu alguma coisa. Ele resolvia por exemplos. E como é que a gente dá o exemplo? Agindo. Nesse momento nós nos colocamos no nosso lugar e pensamos, e nós o que fazemos, né? Eu fico de tarde escutando um rádio. Eu fico em frente à TV vendo a novela. Por que eu não posso agir também? Levanta, sai, vá ajudar. Essa era a maneira com que Jesus fazia as coisas. É uma lição que nos alerta quanto ao trabalho e à perseverança. A saída de nosso casulo mental onde ficamos recolhidos. Às vezes por séculos. Não esqueçamos que somos espíritos e que somos milenares. Então, muitas vezes nós estamos travados, esquecendo de evoluir, e quantas vezes nós vamos ter que voltar, até que a gente consiga dar um passo para começar a dar os outros. E de onde necessitamos nos afastar e cultuar os legítimos valores da vida. Eis que o semeador saiu a semear. É a expressão que encerra um convite dirigido aos espíritos abertos ao aprendizado, já que a mensagem do Cristo implica o lançamento de sementes nos diversos solos humanos. Uma vez que o Evangelho de Jesus, assim como a doutrina espírita, trabalha sempre a semente e raramente o fruto. Antes da palestra, eu estava participando do encontro aqui, do encerramento do DIGE, e nós estávamos conversando exatamente sobre a importância da doutrina, da evangelização, desde o início, né? Desde a mamãe grávida, dos bebês, das crianças, exatamente isso, né? A gente, desde o começo, desde a sementinha, a gente já começar a passar os bons valores e as instruções que são importantes para que a gente possa criar uma sociedade com pessoas melhores e com pessoas de bem. Então, desde o início, a gente ficar trabalhando isso, para a gente garantir que eles tenham coisas boas, recebam coisas boas.
porque aí fora a gente está exposto diariamente a tanta coisa ruim, né? Se a gente pegar e enxergar só o que acontece, se a gente ficar só assistindo jornal e telejornal, etc., parece que o mundo é só coisa ruim, né? E a gente tem que interpretar que não é isso, né? Isso é uma parte do que acontece. Então, se a gente conseguir, desde pequenininho, passar esses bons ensinamentos, garantido que a gente vai conseguir fazer um mundo melhor para todos. Mas vamos explorar os terrenos, então, onde caiu a semente. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. O que encerra essa afirmação? Aqueles que ficam distantes das orientações espirituais. Aquelas pessoas, aqueles espíritos que ainda estão totalmente materialistas. Eles não enxergam a parte espiritual. É o materialismo puro. Corações não sentem os ensinamentos. O terreno ainda não está preparado. Provações ou conhecimento lhes marcarão a existência. Neste momento a gente recorda, né? Tanta gente procura auxílio só quando tem problema. Só quando eu fico doente, eu rezo. Só quando eu tive um acidente, eu vou atrás de ajuda. Mas, enquanto eu estou na vida normal, meu dia a dia é como se nada me acontecesse. Agora, quando as provações vêm para cima de mim, quando eu começo a ter problemas de qualquer tipo, saúde, financeiro, familiar, tanta tristeza existe, afinal de contas, estamos ainda no local de expiação, né? Mas, exatamente quando eu começo a ter muitas provações, parece que eu começo a me desligar desse lado material e vou procurar ajuda. São os materialistas, apenas reencarnações sucessivas e o aprendizado no plano espiritual poderão ajustá-los. A outra questão. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. São os espíritos imperfeitos. Se comparar com o anterior, está um pouquinho melhor. Eu acredito que a maior parte de nós, nesse mundo de expiação e provas, esteja aqui. Nós todos somos imperfeitos. Existe muito ainda para que a gente possa evoluir, aprender e se desenvolver. São as pedras que são removidas pela melhoria moral. Algumas pedras a gente chama de cristalização, né? Daquelas nossas ideias e comportamentos que eu tenho e muitas vezes que eu trouxe de outras existências e eu não consigo quebrar essas pedras. Então é só pelo aprendizado, pela busca, pela ajuda, pelo amor, pela mudança de atitude que eu consigo começar a remover essas pedras. Mas não é fácil, isso não é nem um pouquinho fácil. São reflexos da personalidade expressos por interesses passageiros. São os entusiastas que, ao menor obstáculo, não se mantêm fiel. Quantas vezes nós decidimos fazer uma coisa, começamos, damos o primeiro passo, e no meio do caminho nós desviamos, e quando a gente vê, já não está fazendo mais nada daquilo que a gente tinha combinado com nós mesmos. Acontece muito com vocês isso? Quantas vezes, né, a gente tem uma iniciativa, mas não tem o quê? A acabativa. A gente não termina aquilo que a gente começa. A gente inicia ajudando, mas aí, não, mas domingo agora eu não vou lá no mês porque eu tenho outra coisa para fazer. Sábado eu não vou participar de tal coisa porque surgiu outra coisa. Essa questão de firmeza de propósito é importante, né? É o momento que a gente começa a tirar as pedras cristalizadas e começa a abrir o pensamento e o coração para realmente participar e ajudar. Abrigam e desalojam boas intenções. Enquanto as boas intenções, de alguma forma, estiver contribuindo comigo, eu continuo com elas.
Muitas vezes até para me promover, né? Eu vou participar daquilo lá porque vai ser importante, porque eu vou aparecer. Mas aí depois eu desisto, porque mas não está valendo mais a pena. Não vou ganhar nada com isso. E é exatamente nesse momento que a gente tem que mudar de pensamento, né? Não basta só germinar. É preciso que ela cresça e frutifique. A florzinha no meio da pedra apareceu. Só que quando começaram a vir os problemas, o que aconteceu? Ela murchou e morreu. E a outra caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. Esta aqui é outra também direta para nós, né? São os nossos vícios, as más inclinações e imperfeições que ainda abrigamos. Quantos vícios temos, né? Sufocam os mais valorosos projetos e as mais nobres intenções. Entre material e espiritual, e se decide pelo material. Quanta coisa nos chama a atenção estando aqui. Vivemos num mundo rodeado por questões materiais. Tecnologia, precisamos evoluir, crescer, e o que nós deixamos de lado? Deixamos de lado a parte espiritual. A parte espiritual, ela fica sempre em segundo plano, porque a prioridade é trabalhar, é ganhar dinheiro, é comprar a casa, é comprar o carro. Não que isso seja errado, muito pelo contrário. Em hipótese alguma, alguém está dizendo que a gente precisa fazer apologia à pobreza e etc. Não é assim que funciona. Porque se ela for bem utilizada e ela contribuir para a evolução de muitos, isso é muito importante. O que não pode é se apegar totalmente a isso, fazer com que isso direcione a nossa vida. Nós temos que ter o equilíbrio entre o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento e o nosso lado espiritual. Se nós conseguirmos ter esse equilíbrio, já nos auxilia bastante. O caminho mais fácil e mais cômodo. Às vezes é difícil eu ter aquela disciplina necessária para poder fazer aquilo que eu quis, aquilo que eu preciso, aquilo que é necessário. Muitas vezes o que eu quero não é o que eu preciso. Só que eu preciso ter disciplina para conseguir separar isso. E quantas vezes a gente cai nessa armadilha de ficar focando numa coisa, mas não é aquilo que nós precisamos, né? E os vícios de toda ordem. O egoísmo. Somos poucos egoístas ainda, né? Nós não pensamos só em nós, né? Raramente a gente pensa em nós primeiro, né? Raramente, né? A intolerância. Hoje em dia, né? Como a gente está escutando, apesar de estarmos no ano 2017, olha a quantidade de questões que a gente assiste, que a gente lê, que a gente vê, que tratam de intolerância de todos os aspectos. Não vou citar aqui, mas a gente analisa, parece que a gente está ficando cada vez mais intolerante, ou seja, em vez de melhorar, a gente está piorando. A gente só pensa na gente e esquece de entender que a diversidade é o importante. As ideias são de todos, e a combinação dessas ideias é que vai fazer com que a gente melhore, que a gente consiga transformar o mundo. E não a minha ideia que tem que ser a principal. Então, a questão da intolerância hoje, ela está mais alta do que nunca. A maledicência. Falar mal do outro é uma delícia, né? Como a gente se sente bem, né? Hoje ainda eu estava escutando um jornal de meio-dia e o Papa está fazendo uma visita, eu acho que na Ásia, eu não sei onde é que ele estava, não sei se alguém assistiu essa reportagem, né? E o Papa falou assim, que a fofoca é a pior coisa que existe. Que antes da gente falar mal de alguém, morda a língua. Eu sou fã desse Papa. Esse Papa veio com ideias diferentes, ele veio com uma avaliação muito diferente do que é a nossa vida, né? Claro que ele deve ter ali, ele não pode deixar isso muito claro, mas ele, de vez em quando, ele pega e
apresenta para nós umas ideias diferentes, muito interessantes. Então vamos fazer que nem o Papa disse, antes de falar mal de alguém, morda a língua. Ele disse isso para nós. O orgulho, como temos orgulho, a vaidade, eu li uma vez que parece que a vaidade é o pecado que o diabo mais gosta, né? Porque é o que pega a gente, assim, né? É aquele que a gente, quando começam a nos elogiar, quando começam a nos dar coisas boas e tal, a gente começa a crescer, quando a gente vê, a gente se perde. Então a vaidade é muito importante que a gente controle. Como diz aquela frase, viemos sem nada e vamos sem nada. E durante o percurso a gente briga, discute, entristece, fica doente por coisas que nós não trouxemos e nós não vamos levar. Então, que adianta ser vaidoso se do jeito que eu cheguei eu vou sair? Claro que eu tenho que aproveitar esse trajeto, eu tenho que aproveitar esse momento para evoluir, para crescer e me desenvolver. Que criam obstáculos ao processo de evangelização. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. São aquelas pessoas que assimilam e difundem e produzem as grandes obras. Quantos exemplos temos de pessoas que conseguiram fazer e até hoje fazem grandes obras? Temos muitos exemplos, né? Mas nem todo terreno fértil produz igual. Exatamente em função da evolução. A partir do momento que eu consigo me desenvolver moralmente, intelectualmente, o que acontece? Eu consigo ter a maior capacidade de transformar os ensinamentos em boas obras. Eu posso até ter boa disposição, mas eu ainda estou em desenvolvimento. Eu ainda não estou 100% para dar tudo que eu posso oferecer. E como é que eu consigo isso? Estudando, trabalhando, ajudando, buscando crescer, buscando evoluir. Então, todos nós temos a capacidade de contribuir, cada um com aquele percentual que chegou no nível de evolução. O importante é não desistir, porque a produção é menor em uns em razão das lutas evolutivas. Mas é importante escutar as orientações, identificar as oportunidades de melhoria. Estar aberto, ter as portas abertas, a mente aberta, para que a gente possa identificar as oportunidades. Não se deter e trabalhar sempre. Olha a ação de novo. Não se deter e trabalhar sempre. Guiado pelas elevadas intuições dos benfeitores espirituais. Essa é a parábola. Então a gente começa a identificar uma coisa que parece tão simples, dentro dela está escondida uma avaliação tão ampla, que às vezes nós lemos ela e a gente não para refletir, né? Tão abrangente é o conhecimento que existe ali. Por isso que nem tudo que é simples é fácil, né? Mas nem tudo está perdido, né? Agora vamos pedir ajuda para o Livro dos Espíritos, que nos esclarece, consolando, né? E tem uma questãozinha interessante, a questão número 118, que ele faz a seguinte pergunta. Podem os espíritos degenerar? Ou seja, depois de tudo que eu fiz, eu posso voltar para trás? O que os espíritos nos respondem? Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrógrada. Então, ufa, pelo menos eu cheguei até aqui, daqui para trás eu não volto. Mas, para que eu continue crescendo, muitas encarnações talvez eu tenha que passar ainda. E vai depender de mim, de estar com a mente aberta, o coração aberto, para aproveitar as oportunidades, né? Como diz o Leon Denis, no livro famoso dele, né? A vontade é o motor da existência.
Eu tenho que ter vontade para fazer as coisas. Está dentro de mim tudo o que eu preciso para melhorar. Está dentro de mim a oportunidade de perdoar. Está dentro de mim a oportunidade de ajudar. Dentro de mim a oportunidade de amar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar de mim e esclarecer isso. Botar para fora. Eu tenho que aproveitar a oportunidade. O momento é agora, a oportunidade está aqui. Muitos de nós reclamam que eu não merecia isso, não deveria ter nascido nessa família, não deveria isso, por que isso acontece comigo? É uma maldição. Gente, não existe nada disso. Na realidade, praticamente 100% que acontece comigo aqui, eu pedi lá em cima. Só que quando eu chego aqui, eu li o roteiro, só que na hora de atuar, eu desisto. Eu esqueço, e qualquer obstáculo, qualquer coisa que me acontece, eu me esqueço de tudo aquilo que eu combinei lá em cima. E aí eu me entristeço, me aborreço, fico bravo com o trio. O que acontece? Só piora. Só piora. Por que nós temos que buscar o entendimento, o desenvolvimento, o aprendizado? Para que a gente, quando passar por essas coisas, a gente possa passar mais tranquilamente, sabendo que aquilo faz parte da minha evolução. Aquilo foi combinado por mim mesmo. Foi um resgate que eu pedi para poder melhorar. Quantas vezes a gente reclama, mas eu não devia ter nascido nessa família? Muito pelo contrário, né, Ju? Quantas vezes eu implorei para nascer nessa família? Uma missão minha e uma oportunidade de quem está comigo. Os dois se reorganizarem. No livro Pão Nosso, de Chico, pelo Espírito de Emmanuel, Emmanuel fala uma coisa muito importante, que diz o seguinte: se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita e cumpre-a. Porque, se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Se eu não aproveito esse momento para evoluir, se eu não aproveito esse momento para resgatar aquelas coisas que estão pendentes, se eu não aproveito esse momento, inevitavelmente eu vou acabar voltando. Com as mesmas questões, tendo que resolver os mesmos problemas, tendo que buscar outras alternativas. Para trás eu não volto, mas eu vou ficar patinando bastante tempo até conseguir dar o próximo passo para crescer. Com essa mensagem simples que Jesus passou, uma mensagem que parece tão tranquila, mas que encerra dentro dela tanta coisa importante que a gente precisa avaliar, que nós precisamos ter dentro de nós, para poder aproveitar o momento e não deixar essa semente se perder, mas a gente fazer a semente frutificar, analisar essa questão tão importante que Jesus nos passou, que é a gente amar, ser tolerante, não ser orgulhoso, deixar o egoísmo de lado, a vaidade, e viver, trabalhando, ajudando, buscando sempre contribuir com todos e com tudo, umas coisas que parecem tão simples, mas que na hora que a gente precisa colocar em prática fica tão difícil. Exatamente com essa mensagem que eu queria agradecer a todos, desejar uma boa noite, que Deus nos acompanhe e que todos tenham um fim de semana muito bonito. Obrigada, muito obrigado. Rogério. Nos preparemos para ser terra boa, né? O livro famoso que você citou, Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, né?